Bom, vamos começar a agitar esse programa, girando as notícias dos nossos clubes. A gente começa pelo Atlético. Diga lá, Giovana. Bora lá então, Rafa. O time de Filipão daqui a pouco às 19h vai enfrentar o Red Bull Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, ali no estádio Nabi Abichedi. Para essa partida então, o time viajou ontem à noite, já está por lá por perto para poder enfrentar justamente o time comandado por Pedro Caixinha. Só que a equipe de Filipão tem aqueles desfalques, né? Tem uma lista extensa que inclusive aumentou ontem à noite também, antes da equipe viajar para o interior de São Paulo. O técnico Filipão não vai poder contar com o zagueiro Maurício Lemos e o meia Zarate. Os dois que vinham sendo titulares dessa equipe vão cumprir suspensão, receberam terceiro cartão amarelo no clássico contra o Cruzeiro no último fim de semana, então ficam de fora. Além disso, Batalha e Allan Kardec se lesionaram naquela partida, então também ficam de fora desse confronto contra o Red Bull Bragantino. Continuando então a lista de desfalques do Atlético, não vai ter o Edenilson, Mariano e Eduardo Vargas, os três ainda no departamento médico do Galo, mais uma vez ficando de fora de uma partida do Atlético porque estão de fora se recuperando de lesão. O Galo então vai em busca mais uma vez de uma vitória fora de casa. O Galo que teve aí uma sequência de 3 partidas sem perder jogando como visitante, venceu o Palmeiras por 2-0, antes venceu o Internacional e antes ainda acabou empatando com o Atlético Paranaense por 1-1. Só que do outro lado tem o adversário, o Red Bull Bragantino, que não perde há 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Essa inclusive é a melhor sequência que uma equipe já teve na competição até aqui, em 2023, claro, o Red Bull Bragantino querendo ficar ainda mais próximo ali, mais na cola mesmo, não deixar o Botafogo ir embora de vez para ser campeão com antecedência. Ô Gil, vamos dar um pulinho lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. O Breno Galante, o nosso colunista do Galo, tá ao vivo, direto lá da cidade, direto do estádio. Como é que tá o clima por aí, Breno? Um abraço, boa tarde pra você. A expectativa pro jogo também, amigão? Boa tarde, Rafa, boa tarde, Giovana, Lélio, Seabra, turma de casa. Já estou aqui, né, dentro do Nabi Abichedi. Cheguei por aqui por volta de 3:30 da tarde, enfrentei chuva ao longo da viagem na estrada. Quando cheguei por aqui estava chuviscando, agora parou a chuva, mas fica aquele tempo fechado, fazendo aquele ventinho frio por aqui. Já segui os conselhos de Lélio Gustavo, já fui até aqui na lanchonete, comi aquele tradicional pão com linguiça. Realmente não tem como sair daqui sem essa marca carimbada de Bragança, né? E o Atlético, como a Giovana falou, está hospedado em Atibaia, que fica a 25 quilômetros daqui, num resort logo na rodovia. A previsão é que o Atlético saísse do hotel às 4:50 da tarde e que chegue aqui no estádio às 5:30 da tarde. O Atlético vai vir com uma escolta, eu passei pela porta lá do resort do Atlético, é um caminho muito tranquilo. Agora, por aqui, a expectativa de público, Rafa, é muito pouca. Vou até mostrar um pouco mais aqui para quem tá acompanhando no YouTube, né? Porque só tem uma parte da arquibancada aqui que é coberta, as demais elas são descobertas, inclusive não tem nenhum torcedor por ali até agora. Abriu o portão do estádio tem pouquíssimo tempo, dá para contar uns 5, 6 torcedores aqui dentro até agora. Me falaram aqui que a expectativa é em torno de 4.000 pessoas. O estádio cabe 15.000. Para um time que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, eu achei muito pouco, viu, Rafa? Pois é, velho. Eles têm ali, igual o Lélio comentou ontem, aquela quantidade reduzida de torcedores que são tipo aqueles caras, a turma do amendoim lá do antigo Parque Antártica. São os mala. Tem um cara, Breno, inclusive, você tá na arquibancada aí, no setor que fica atrás dos bancos de reservas, né? Tem um influencer do Bragantino, mano, que ele grava uns vídeos aloprando os treinadores adversários, gritando o jogo inteiro. Se eu fosse você, fugia daí, caçava um jeito de ir pra cabine ou pra dentro do campo, você não vai aguentar a gritaria que o cara arruma, não. Mas é sério, Lélio, eu vou caçar o link, eu vou mandar pra vocês depois. O cara é perturbado. Esse cara aí, ele alugou um triplex na mente do Barbieri. Foi isso mesmo? O Barbieri apelou com ele. No fim do ano passado? Foi. Isso mesmo. Perturbado. Diga, Sérgio. Como o Breno disse ali agora sobre venda de ingresso e tal, é o que eu tava falando ontem, né? Eu e o Lélio até
comentamos sobre isso, né? Dessa turma que tá na parte de cima da tabela, quem tem menos pressão, pressão quando eu digo, às vezes é encheção também, né? De tem que ganhar, tem que ter resultado, tem que ser logo, vambora, é o Bragantino, sem dúvida nenhuma. Se a gente pegar os primeiros colocados do campeonato, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, Galo, Fortaleza, todos esses times são times de muita torcida, né? E esses todos têm muita pressão, tem muita gente, tem que ganhar, e o Bragantino vai ali, ó. Claro, tem a sua torcida fiel que vai lá, tem gente que sempre tá nos jogos, mas não é a mesma coisa, né? Não dá pra comparar a torcida do Bragantino com essa turma de cima aí. É muito pouca gente buzinando na orelha da diretoria lá, né? Só um detalhe, tem uma matéria aqui do pessoal do GE falando, essa matéria de agosto, Gil, falando que o Bragantino tem a segunda pior média de público do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vocês adivinharam quem é o primeiro, vocês ganham o chocolate do tio Rafael, tem tá? Tem dúvida, né? A média do Braga é de 5.611 pagantes nos jogos do Navizão. E a do Navizão. América é de 3, tô brincando. 2.954. Ainda joguei pra cima. Jogou pra cima. Foi bondosa. Fui bondosa. Falando ainda sobre essa partida, Rafa, todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo, o Galo vai reencontrar mais uma vez o Eduardo Sacha, ex-atacante do Atlético, que acabou sendo transferido ao Red Bull Bragantino ainda nessa temporada, lá em março. Ele estreou em abril, e aí eu trouxe os números dele aqui, fazendo uma comparação com o Hulk, que é o artilheiro do Galo na temporada, principal peça desse time hoje, comandado pelo técnico Filipão. O Hulk tem 50 partidas pelo Galo em 2023, 25 gols e 9 assistências. Isso quer dizer, então, que a média dele de participação é de 0,68 por jogo. Aí vem o Eduardo Sacha, que chegou ao Red Bull Bragantino, saiu do Galo dia 31 de março, foi anunciado pelo Bragantino, estreou em abril e aí tem 31 partidas pelo Bragantino nessa temporada, 15 gols e 5 assistências, com participação de 0,64 por jogo, ou seja, tem mais ou menos o mesmo número que o Hulk, que hoje é o principal nome do Atlético. Ele tem 0,64, enquanto o Hulk tem 0,68 participação por jogo. É um número impressionante, sabendo o que o Eduardo Sacha já fez por aqui. Ano passado ele chegou até a ser vice-artilheiro do Galo na temporada, mas com números completamente diferentes, né? No ano inteiro ele marcou 12 vezes. Nessa temporada aí pelo Bragantino, de abril até agora, são 15 gols marcados. O cara simplesmente deslanchou jogando por lá, o que deixou o Eduardo Cudê, inclusive, bastante chateado. No último jogo dele no comando do Atlético, a última vez que o Galo enfrentou o Bragantino, no Mineirão, 1-1, que foi aquele jogo em que o Eduardo Cudê se despediu dos jogadores depois de sofrer um gol de empate do Eduardo Sacha. Pois é, Léo e Gustavo, inclusive a gente comentou isso no Barba, né, sobre a saída do Sacha, o reserva de luxo, digamos assim, mas é aquela, né, velho, a gente entende o momento do Atlético sem SAF, que falava que tava sem grana, precisava negociar alguns jogadores, tanto é que negociou o Sacha, Ademir. Só que, e a reposição, Léo e Gustavo, que às vezes, né, pra muita gente não foi à altura. Faz falta o Eduardo Sacha no Galo, Lelão? Ah, pra mim faz. E vou te falar, eu acho que houve, assim, vários equívocos, né, nas avaliações feitas para você se desfazer de alguns jogadores. O que explicaria a permanência do Eduardo Vargas jogando no Atlético? Tá, ele, final do ano passado, ele foi acima da média, né? Mas ele fez quantos gols? 4. Tudo bem, gols decisivos, perfeito. Mas quem sempre ajudou, pau pra toda a obra, sempre foi o Sacha, sabe? Então, eu não abriria mão dele, não abriria mão do Ademir. É claro que o Bragantino não quis também comprar o Johan, talvez o Atlético contasse com isso, mas o certo é que contou também, né? Com a SAF, que não aconteceu, só vai acontecer agora no mês de novembro. Então, aí o que aconteceu também? Não cumpriram o que foi prometido ao técnico Cudê, aí virou essa bagunça toda. Agora, quando a Giovana fala que o Bragantino não perde há 8 jogos, é realmente uma sequência impressionante. E hoje ele vai jogar também contra um tabu de nunca ter vencido o Atlético em casa, né? E o Atlético pode repetir o que ele fez na rodada retrasada. Vindo de derrota em casa, venceu justamente em São Paulo o Palmeiras. Quem sabe ele também não quebra esse tabu e vença hoje o Bragantino lá em Bragança Paulista.
E até a última vez que o Bragantino perdeu foi pro seu Bahia, viu, Rafa? Por 4-0. Não dá pra entender o futebol, não, né? Eu tava na Fonte Nova nesse jogo, tá? E foi um passeio, né? Foi uma traulita. Apesar de que no jogo o Bragantino teve ali umas 2, 3 chances de gol e o Marcos Felipe salvou o Bahia. Mas foi um negócio assustador, velho. Eu não acreditei. Mas o melhor do jogo, o seu Baralhas, já me falaram que o senhor não presta. Foi o dia, né, Breno Galante, do Renato Paiva aloprando com o Jailson Baraúna, o nosso colega de imprensa. Baraúna. Quando cheguei à Bahia, disseram que o tal do Baraúna não presta. Você lembra disso, Breno? Lembro, e eu espero que a turma do Bragantino alopre então com Pedro Caixinha aqui amanhã, porque se o Atlético tem o tabu, se o Bragantino tem o tabu, o Atlético também tem, porque nunca perdeu por aqui, né? Então a gente espera que o Atlético, como o Lélio disse, recupere os pontos. Ô Rafa, eu tava conversando com algumas pessoas desde hoje de manhã, quando eu cheguei, para entender um pouco como é que foi esses 2 dias do Atlético, né? Até chegar aqui em Bragança. E o que me falaram foi o seguinte, em relação ao jogo do Cruzeiro, o Filipão não gostou da maneira com que o time recuou. Não foi um pedido do Filipão o time recuar como recuou em alguns momentos do jogo, e ele cobrou no treinamento de ontem que o time tenha mais intensidade no ataque, e principalmente o posicionamento do Hulk. Ele quer que o Hulk jogue mais perto do gol. E a gente sabe que existe um problema no Atlético, que quando não há aquela criação de jogadas no meio, acaba que o Hulk sai muito da área para poder receber a bola. Mas o Filipão ontem cobrou, bateu um papo, pedindo que o Hulk fique mais próximo do gol, mais próximo do Paulinho. Vamos aguardar para ver se isso realmente vai vir a acontecer, mas a ideia realmente do Filipão é ter um time mais para frente, mais agressivo, para tentar recuperar os pontos que perdeu contra o Cruzeiro. Gil, vamos falar um pouquinho também de escalação. Gemerson titular? Eu acho complicado. Eu acho difícil. Eu apostaria mais até no Igor Rabelo, mas a gente vai poder entender isso às 6 da noite, quando o técnico Filipão de fato divulgar a escalação do Atlético para enfrentar esse Red Bull Bragantino às 7 da noite. Eu iria de Igor Rabelo, só que ele não entra em campo desde agosto, né? Ele se lesionou em agosto na partida contra o Palmeiras, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Desde então não entrou mais em campo, né? Acabou se recuperando ali no meio de setembro. Aí não foi, voltou a ser relacionado, mas ainda não entrou em campo com o Filipão. Lembrando, na época ainda ele era titular, né? Sob o comando do técnico Scolari, só que aí acabou sofrendo essa lesão. Perdeu a moral, digamos assim, por conta da lesão, e depois acabou não tendo essa sequência, porque teve Igor Rabelo, não, Bruno Fux e Maurício Lemos como titulares na zaga do Galo. Só que sem Lemos hoje, que cumpre suspensão, fica aquela dúvida, né? Tem o Gemerson, que acabou fazendo o gol contra da vitória do Cruzeiro no domingo, já não vinha com muita moral assim sob o comando do Filipão. Também tem o Igor Rabelo, que é esse cara que não volta que não joga desde agosto, e o Hever, que é um cara que entra apenas ali no finalzinho da partida, já está se preparando também para a aposentadoria. O Atlético provável então para enfrentar o Red Bull Bragantino daqui a pouco. Tem Everson no gol, Saravia na lateral direita, Bruno Fux e Igor Rabelo formando a dupla de zaga, ou quem sabe Gemerson também aparecendo por ali, com Guilherme Arana pelo lado esquerdo. Meio campo do Galo, lembrando, não tem Batalha, não tem Zaratio e nem Edenilson nesse meio campo. Os 3 ficam de fora da partida, são desfalques contra o Bragantino. Pode ser Otávio, Pedrinho, Alan Franco e Igor Gomes. Essa é uma escalação aí com 4 meias nessa escalação do Atlético, porque é o que o Filipão vem fazendo, colocando apenas Paulinho e Hulk como atacantes, Pavão no banco de reservas. Esse é o provável Galo. Daqui a pouco, às 6 da noite, a gente vai saber de fato qual time enfrenta o Bragantino. Show de bola, Giovana Pires. Breno Galante, algum outro detalhe por aí no Nabi Abichedi pra gente fechar esse primeiro bloco com o Atlético? Ô Rafa, podemos ter surpresa na escalação, porque o time do Atlético que treinou ontem tem Gemerson na zaga, no meio de campo tem Pedrinho e no ataque tem Rubens pela esquerda. Então podemos, se o Filipão repetir o time que treinou ontem à tarde na Cidade do Galo, aí fica aquela incógnita, como a própria Giovana falou aí. Ele tem a opção do Igor Rabelo, a gente não sabe se o Filipão muda de ideia ou não, né? O jogo demora um pouco, treinou ontem, pode ser que ele chegou aqui e mudou de ideia, mas ontem, na Cidade do Galo, ele treinou a dupla de zaga com o Fux, o Gemerson,
No meio de campo, ele treinou com o Igor Gomes e depois ele colocou o Pedrinho, fica essa interrogação. E no ataque ele foi de Paulinho, Hulk e o Rubens, que depois da coletiva, na coletiva depois do jogo contra o Palmeiras, eu até questionei a ele sobre o posicionamento do Rubens, e ele disse: eu tô treinando o Rubens como ponta esquerda, ele tem muito vigor físico, ofensivo, pode fazer uma dobradinha com a Arana. Pode ser então, se for de acordo com o treino de ontem, que ele venha colocar isso em prática, viu, Rafa? Aí será uma grande novidade, porque tem muito tempo que o Rubens não entra e principalmente, né, quer dizer, entrou pouco contra o Palmeiras, mas nessa posição mesmo a gente nunca viu ele jogar assim no Atlético, né? Como titular, então, já tem bastante tempo. Acho que desde que o Arana voltou, só uma partida, né, que o Arana acabou sendo expulso, no jogo seguinte ele foi titular pelo Galo, mas fora contra isso... o Grêmio. Contra o Goiás ele foi expulso aí contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Isso mesmo. Foi o jogo, inclusive, que deram a faixa de capitão pro Arana. Pô, precisamos de um capitão novo. O Hulk tá avisado. Primeira chance do Arana, ele foi expulso. Nunca mais botou a abraçadeira. Mas agora voltou a ser ele, né? Não tem Mariano, não tem Batalha, que são os caras que vinham sendo. Igor Rabelo é um cara que também geralmente mas tem sido o Guilherme Arana de novo. Ah, danado, viu? Enfim. Breno, meu velho, excelente trabalho pra você aí no Nabizão e até amanhã em O Tempo Esportes. Valeu, Rafa, um abraço pra todo mundo aí e vamos torcer para que o Atlético recupere os pontos mais tarde, a partir das 7 horas da noite por aqui. Grande abraço a todos aí. Valeu demais.